Preso um homem denunciado por uma ex-funcionária de importunação sexual, estupro, ameaça, calúnia e difamação. A história começou no fim de 2022, quando a vítima foi trabalhar na loja de motos do patrão. Quem conta mais é a Eliane Moreira. Vamos lá. O homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde dessa quarta-feira. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma das funcionárias, uma mulher de 30 anos. O celular e o notebook do suspeito foram apreendidos. Essa vítima compareceu à delegacia. Inicialmente, ela tinha reportado um caso, talvez, de assédio sexual e de algumas agressões verbais. Somente um tempo depois, ela retornou e relatou que ela havia sofrido violências sexuais mais graves. A gente iniciou, então, a investigação do crime e conseguimos identificar que teria realmente acontecido aquele crime e que aquela vítima estaria sendo ameaçada também pelo agressor. O jornalismo da Record TV Minas ouviu a vítima. Ela contou que começou a trabalhar como vendedora na oficina de motos em julho do ano passado. E 6 meses depois, recebeu uma mensagem com conteúdo pornográfico que teria sido enviado pelo chefe. Ele me mandou uma mensagem bem explícita, bem erótica e mandou uma foto do órgão dele para mim. Depois das mensagens, o homem teria se aproveitado de um momento sozinho com a funcionária para praticar o abuso sexual. Aí na loja ele pediu para me voltar, não tinha ninguém. Aí ele fez o que ele tinha em mente de fazer. Que foi de fato uma agressão sexual. Nesta mensagem que teria sido enviada pelo chefe, o agressor aconselha que ela compre medicamentos para tratar uma doença sexualmente transmissível. A vendedora pediu demissão e procurou a justiça para cobrar os direitos trabalhistas porque não tinha carteira assinada. Aí no dia seguinte eu não fui trabalhar. Ele me ligou e fez uma ameaça bem direta, que se eu abrisse a boca, se eu contasse, se eu desse algum sinal de alguma coisa, que ele iria tocar no que eu mais amo, que é minha família. Ela também foi à delegacia de mulheres para denunciar o que sofreu e pediu uma medida protetiva, que foi negada. A delegada explica o motivo da negativa. Medidas protetivas, elas existem para atender mulheres que sofrem violências no âmbito doméstico, familiar, desde que haja uma violência de gênero. É possível que a gente tenha outras medidas de proteção para mulheres, numa relação de emprego, por exemplo. A gente pode ter medidas, podem ser deferidas também as medidas da Lei Maria da Penha, mas também medidas cautelares diversas da prisão do Código de Processo Penal. O que não seria o caso, já que foi deferida uma medida cautelar que é a prisão. Então a gente não vai necessitar dessas outras medidas cautelares. Para tentar colocar fim ao tormento, a mulher trocou de número, mas o ex-chefe continuou com as ameaças. Nesta conversa, ele insistiu que ela retirasse as queixas, disse que iria matá-la e ainda fez ofensas racistas. Todo número que eu trocava, ele conseguia descobrir e me mandava mensagem. Aí eu tive que trocar de aparelho, troquei de número de telefone para conseguir pelo menos ter essa paz de não ter ele me mandando mensagem. Segundo a vendedora, o comerciante até teria feito uma falsa denúncia de maus tratos contra ela no Conselho Tutelar. Foi uma das ameaças dele, foi que ele ia fazer algo contra o meu filho. O Conselho Tutelar simplesmente não quis entender a história, tiraram o meu filho de mim. Eu deixei meu filho na casa da babá, que ele ficava completamente bem, porque eu estava procurando emprego para restabelecer. E a polícia pegou meu filho na escola, tirou meu filho da escola, levou, depois devolveu, já devolveu meu filho todo machucado. Tinha ido na delegacia justamente nesse dia, na parte da tarde. Quando eu estava a caminho de casa, uma policial me ligou, pediu para conversar comigo. Eu perguntei para ela de que batalhão que ela não quis se identificar de onde que ela era, nenhum nome, nem nada. Cheguei em casa. Na porta de casa. Cheguei na porta de casa, eu fui ameaçada a entrar na viatura e ir com eles. Foi quando eu fui e aí eu passei umas 2h30 de tortura física. No dia seguinte, a moça contou que recebeu esta mensagem. Como foi ontem no conselho? No texto, ele garantiu que o filho dela não voltaria e ainda ameaçou a família. A vítima disse que o dono da oficina teria contatos com pessoas influentes. Ele mexe com as motos da PM, né? Ele tem um convênio com a PM. Você chegou a procurar a corregedoria da polícia? Não, por medo. Nesta outra conversa, o ex-chefe teria dito: "Tá gostando de como eu estou estragando sua vida?" A mulher contou que depois de ser retirada de casa, a criança ficou com o pai, mas foi devolvida após 20 dias. Falaram que eu era uma agressora, que eu tinha batido meu filho, que era isso. Foi quando eu acionei o advogado e não tinha
processo contra o meu filho, não tinha nada falando que eu não poderia ficar com meu filho. De acordo com a delegada, a mulher também passou por exames médicos que vão ser anexados ao processo. O suspeito prestou o depoimento e depois foi encaminhado ao sistema prisional. Além dela ter sido vítima de um crime contra a dignidade sexual, ele a ameaçava para que ela não procurasse a polícia e não reportasse aquilo que aconteceu. Então ele vai responder por esses crimes. Enquanto for necessário, essa prisão vai persistir durante as investigações e a gente vai concluir o inquérito para apreciação da justiça. A delegada reforça a importância de se denunciar casos de abuso sexual. É comum a mulher demorar para relatar, para buscar ajuda, mas o importante é que ela denuncie. O trabalho de investigação vai ser feito pela Polícia Civil e mesmo que tenha passado muito tempo, a gente consegue fazer a investigação. A prova material, que a gente fica muito preso a ela, que é o exame de corpo de delito, ela é uma prova importante, mas ela não é a única prova de uma investigação. Então a gente tem outros meios de seguir com a investigação e ter a devida responsabilização desse autor.